Imagine um mundo onde o seu destino é selado no exato segundo em que você nasce. Se você abriu os olhos pela primeira vez em um estábulo, cercado por palha e pelo cheiro do gado, é ali que você vai passar o resto dos seus dias. Se nasceu em um berço de ouro, sob as torres de pedra fria de um castelo, o mundo é seu. Na Idade Média, o seu destino não era uma escolha, era uma sentença divina. Bem-vindo ao sistema mais rígido já inventado pela humanidade, a pirâmide social feudal. Um mundo dividido entre os que oram, os que lutam e o imenso oceano de pessoas que apenas trabalham. Mas e se eu te dissesse que o rei nem sempre era o homem mais poderoso dessa pirâmide? Fica comigo, porque hoje vamos escalar cada degrau dessa estrutura de ferro e entender por que ela demorou 1000 anos para desmoronar. E antes de começarmos, já clica no botão de curtir e se inscreve no canal. Aqui, a gente desenterra os segredos da história toda semana e você não quer ficar de fora dessa jornada. No topo absoluto, dominando não apenas as terras, mas as mentes. Tínhamos o clero, eles eram os donos das almas e de quase 1/3 de todas as terras produtivas da Europa. Mas aqui vai um segredo que os livros didáticos raramente aprofundam. O clero não era uma unidade homogênea. Existia um abismo entre o alto e o baixo clero. No alto clero, tínhamos os filhos da alta nobreza que não herdariam terras, então recebiam cargos de bispos e abades. Eles viviam em palácios, vestiam seda e influenciavam as decisões dos reis. Já o baixo clero era composto por padres de aldeia, homens que mal sabiam o latim, que recitavam e que viviam da caridade ou de pequenas hortas, sofrendo as mesmas pestes que os camponeses. A função deles era o que mantinha a pirâmide de pé, a ideologia. Eles ensinavam que a sociedade era como o corpo humano, o clero era a cabeça. A nobreza os braços e o povo os pés. Se os pés tentassem subir, o corpo morria. Eles detinham o monopólio da escrita e da leitura. Imagine o poder de ser a única pessoa na sua vila que consegue ler o que supostamente é a vontade de Deus. Você teria coragem de desafiar alguém que afirma ter a chave do paraíso e o cadeado do inferno nas mãos? É por isso que o dízimo, os 10% de toda a produção, era pago sem questionamentos. Eles não eram apenas líderes religiosos. Eram os maiores psicólogos e juízes de uma era mergulhada no medo do sobrenatural. Logo abaixo, ou batendo de frente com a igreja em disputas de ego e poder, estava a nobreza, os guerreiros. A vida deles era baseada em um tripé: terra, sangue e honra. Aqui, o sistema funcionava como um contrato de fidelidade eterna chamado suzerania e vassalagem. O rei era o suzerano máximo, o dono teórico de tudo, mas ele não tinha um exército pago pelo Estado. Ele dependia dos seus nobres. O rei cedia um feudo para um duque ou conde, e esse nobre, em uma cerimônia de joelhos, jurava ser o homem do Senhor. Mas ser nobre não era apenas morar em castelos e comer carne de caça. Havia uma etiqueta rígida e perigosa. A vida era focada na guerra. Quando não havia uma guerra real, eles inventavam os torneios, eventos violentos onde muitos morriam apenas para manter o status de melhor lutador. E as mulheres da nobreza? Elas eram peças fundamentais em um tabuleiro de xadrez político. Casamentos eram alianças militares. Uma nobre muitas vezes administrava o castelo, a justiça e as finanças enquanto o marido estava fora em cruzadas por anos. Ela era a autoridade máxima na ausência do senhor, provando que a pirâmide tinha nuances que a gente raramente vê nos filmes. Pausa rápida para um teste de personalidade histórica. Se você vivesse naquela época, você preferiria ser um nobre obrigado a carregar 40 quilos de armadura sob o sol e arriscar a vida em guerras sangrentas? Ou um monge em um mosteiro isolado, copiando livros e vivendo em silêncio absoluto? Comenta aqui embaixo, #espada ou #livro. Quero ver quem aqui teria paciência para a biblioteca ou coragem para o campo de batalha. Agora, prepare o estômago e o fôlego. Vamos descer para a base, onde viviam 90% da população mundial da época. Sem eles, o nobre não teria armadura e o bispo não teria vinho.
Eles eram os camponeses e os servos. É aqui que o peso da pirâmide realmente esmaga. A vida do camponês era uma sequência interminável de obrigações que parecem surreais hoje em dia. Os servos não eram escravos no sentido jurídico. Eles não podiam ser vendidos individualmente menos, mas eles pertenciam à terra. Se o senhor perdesse o feudo em uma aposta ou guerra, você, sua família e seus netos eram transferidos junto com as árvores e os poços. As taxas eram um verdadeiro pesadelo. Primeiro, a corveia. Você trabalhava de graça nas terras do senhor alguns dias por semana. Depois, a talha. Metade do que você produzia na sua própria horta minúscula tinha que ser entregue ao castelo. Quer moer seu trigo? Pague a banalidade para usar o moinho do senhor. Quer casar sua filha? Pague uma taxa ao senhor. Até para coletar lenha na floresta, que teoricamente era da natureza, você precisava de permissão e pagamento. A dieta era baseada em pão preto e mingau de aveia, e a expectativa de vida raramente passava dos 35 anos. Era uma vida de suor, lama e oração. Mas o que realmente mantinha essa base calma por tanto tempo? Além do medo da espada, era a promessa do clero sofragora e o seu reino será o céu. Para o camponês, a pobreza era uma virtude que o levaria à salvação, enquanto a riqueza do nobre era um fardo que o dificultaria de entrar no paraíso. Uma narrativa perfeita para evitar revoltas. Se você está achando essa estrutura bizarra, compartilhe esse vídeo no seu grupo de estudos ou com aquele amigo que ama curiosidades. Vamos ver se eles sabiam de todos esses impostos malucos. Porém, toda pirâmide tem um ponto de ruptura, e a da Idade Média começou a rachar de forma espetacular. No século XI, a agricultura melhorou, a fome diminuiu e as pessoas começaram a sobrar nos feudos. Elas fugiram para as antigas cidades romanas abandonadas ou criaram novos assentamentos, os burgos. Aqui surge a figura que destruiria o feudalismo, o burguês. Ele não se encaixava na pirâmide. Ele não lutava, não orava e não arava a terra. Ele comerciava. Ele trocava especiarias por moedas, e as moedas começaram a ter mais poder do que o nome da família. O golpe final veio no século XIV com a tríade do Apocalipse, a Grande Fome, a Guerra dos 100 Anos e a Peste Negra. A peste não queria saber se você era um bispo ou um servo. Ela matava todos. Com a morte de 1/3 da população da Europa, a mão de obra ficou rara. O camponês que sobreviveu olhou para o senhor feudal e disse: "Agora meu trabalho custa caro." As revoltas camponesas explodiram por toda a França e Inglaterra. A base da pirâmide finalmente começou a se mover, e quando a base se move, o topo não tem onde se segurar. A pirâmide social medieval não era apenas sobre economia, era sobre uma visão de mundo onde a desigualdade era sagrada. Ela moldou a Europa por 1000 anos, criando as raízes dos estados modernos, das nossas leis e até da nossa arquitetura. Hoje, não vivemos mais sob suzeranos e vassalos. Mas as estruturas de poder e a busca por mobilidade social ainda definem nossa existência. Gostou de conhecer as entranhas do feudalismo? Então não esquece de deixar o seu like e ativar o sininho para as próximas notificações. Me conta nos comentários qual outra época da história você quer ver detalhada aqui no canal. Sua sugestão pode virar o próximo roteiro. Lembre-se, estatisticamente, a chance de você ser um camponês na lama era de 90%, então agradeça por estar assistindo a isso no seu celular hoje. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima história.